Vamos chegando que hoje a gente está começando uma nova programação dentro da arte de produzir e vender filmes, que é o ciclo de formação que está oferecendo atividades sobre produção e mercado audiovisual, como cursos gratuitos de formação, assessorias de projetos e uma oficina intensiva de pitching. Nesse espaço, semanalmente, a gente vai conversar um pouco com os profissionais responsáveis por transmitir esse conhecimento, os ministrantes. Vamos trocar uma ideia sobre os conteúdos que eles estão apresentando no ciclo, além de, claro, um bate-papo sobre aquilo que somos todos apaixonados, cinema brasileiro. Antes de apresentar o entrevistado de hoje, vamos aos bastidores, que estão por trás dessa programação. A arte de produzir e vender filmes é uma realização da Associação Cultural Cine Ceará, em parceria com o Mercado Audiovisual do Nordeste e conta com o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria de Cultura, através do 13º edital Ceará de Cinema e Vídeo. Eu me chamo Arthur Gadelha, sou crítico de cinema aqui do Ceará, e hoje estamos recebendo Filipe Pitanga, jornalista e crítico de cinema que ministra, nessa programação, o curso Literatura, Cinema e Suas Adaptações. Antes, queria primeiro receber o nosso convidado. E aí, Filipe, muito bom lhe receber nesse contexto, à distância. Eu concordo, meu amigo, porque pelo menos o online nos deu uma proximidade outra, né? Por pixels, por algoritmos, mas a gente está próximo. Então, eu estava dizendo a semana inteira o quanto eu queria matar a saudade do meu amigo, mesmo que apenas virtualmente, que já é muito. Bom, Felipe, vamos começar falando sobre o curso que você ministrou, né? Eu queria, assim, te ouvir sobre a construção desse conteúdo, porque a literatura, o Brasil tem uma literatura intensa e é conhecido por um cinema cada vez mais efusivo, né? Assim, então, essa mesclagem, como é que foi essa construção da ementa, do objetivo? Eu queria falar um pouco sobre o conteúdo do próprio curso. Em primeiro lugar, né, como parte de uma pessoa que vem com uma bagagem crítica, nós dois temos essa visão, e eu acho que quando as pessoas fazem faculdade de cinema, elas passam por aulas de roteiro, elas não necessariamente elas têm uma visão crítica do que elas estão escrevendo, ou mais do que isso, uma visão crítica do mundo onde elas estão inserindo e de onde elas retiraram esses contextos. Porque toda adaptação ela vai sofrer com o tempo que ela é adaptada e com um momento histórico, uma linguagem, um movimento talvez em que ela se insira, o seu lugar, seu território. Você pode não necessariamente estar adaptando algo que faça parte daquele lugar. Então, como eu tenho uma experiência como professor na Academia Internacional de Cinema, fazendo parte da banca de análise de roteiros dos nossos alunos, e a gente tem um diálogo muito grande com o quanto essa visão crítica deve entrar nessa análise dos roteiros, no auxílio que a gente dá mesmo na proposição em relação a desde a elaboração até a revisão e todos os tratamentos que os roteiros dos nossos alunos vão ganhando, a gente teve um enfoque muito específico em descobrir outras visões, né? Visões plurais para uma obra dada. Vou dar um exemplo. Um dos roteiros que a gente leu em aula, já que a gente está falando de aniversários de autores e autoras históricos brasileiros, foi da Lígia Fagundes Telles, né, em relação à Barca, que é um filme que foi filmado recentemente do grande amigo Newton, que cedeu o roteiro da adaptação do conto para que a gente pudesse trabalhar em aula. E foi interessante o quanto que o conto ele é escrito num não lugar, né? Ele pode ser imaginado em vários lugares. O curta foi adaptado no Pará, então a gente tem uma representatividade muito forte do lugar onde ele é colocado, apesar de que o imaginário dele é bem a Divina Comédia de Dante. A gente vê aquela barca de Caronte atravessando o que a gente não sabe se são pessoas vivas ou se são pessoas que estão trafegando entre os vivos e os mortos, né? A gente até em aula fez analogia com outras adaptações, como por exemplo Morangos Silvestres do Bergman. De certa forma, não é uma adaptação, mas ele parafraseia o Carruagem Fantasma do querido diretor, que ele adorava tanto, o Victor Sostrom, que é o protagonista de Morango Silvestre. Então a gente vê uma intertextualidade entre essas histórias e a gente desemboca no curta da Lígia Fagundes Telles como um outro curta, como um outro conto que gerou um filme que poderia gerar muitos mais. E que a gente fala sobre propostas de linguagem, que cada um vai trazer a sua bagagem, um território diferente, adaptar para um lugar diferente, adaptar para uma expressão artística diferente. Então, acho que isso é um pouco do que a gente tentou fazer com esse curso, trazer visões plurais de uma visão crítica, né? E aí, sobre a estrutura da aula, assim, vocês analisavam roteiros, analisavam como é que era, assim, esse processo de ensino, assim, de aprendizagem?
A gente teve uma turma incrível, maravilhosa mesmo, muito interessada, muito engajada. Alguns estavam presentes nas outras oficinas do projeto. Então, assim, não era uma coisa que eu podia demandar deles tanto quanto eu gostaria ou poderia, se fosse exclusivo dessa matéria, por duas razões. Eles estavam em mais de uma oficina, muitos também trabalhando, acumulando horários, funções, estudando em faculdade, etc. E, ao mesmo tempo, algumas das oficinas envolviam projeto. E a minha, especificamente, era uma que não envolvia projeto, apesar da gente ter brincado no final de sair com um projeto dela. Então, assim, mas foi mais no tom de informalidade fraternal do que uma seriedade, porque eu não queria demandar deles também um estresse total numa época de curso online. Mas o que a gente pode fazer para balizar os conhecimentos diferenciados que tanta gente tão diversa trazia, nem todo mundo tinha o background mais focado no roteiro, nem todo mundo tinha todas as técnicas, nem todo mundo tinha experiência ou já tinha filmado alguma coisa. Então a gente também teve que balizar algumas questões. A gente começou com o básico, então a gente foi desde regras básicas de roteiro para analisar figuras mesmo obrigatórias para a gente poder desdobrar. E depois a gente foi analisando algumas estruturas mais variadas de acordo com movimentos históricos que nos deram exemplificações diferentes, inclusive o cinema novo brasileiro, a retomada e o novíssimo cinema, inclusive a novíssima primavera do cinema cearense. A gente verificou, por exemplo, adaptações de quadrinhos, adaptação de projetos acadêmicos, teses, que não só geram filmes de ficção, mas também documentários. Documentários também são passíveis de adaptação, inclusive como pessoas da casa, né? Porque a gente analisou a adaptação do livro, por exemplo, Soldados da Borracha, pelo próprio Volney Oliveira. Um Legal. excelente caso de adaptação. E também analisamos a pesquisa da Margarita Hernandes, que não só levou o Che, né, os anos secretos do Che Guevara, mas que surge de uma adaptação de uma pesquisa sobre o dentista. Então eu imagino, você falando assim, eu imagino que a recepção tenha sido muito boa, né, dos alunos, porque a gente recebeu muita mensagem no Instagram do Cine Ceará, quando terminou o curso, né, marcava o Cine Ceará, a gente recebeu muita mensagem no Instagram, assim. E aí, como é que você, como falou, você tem experiência de professor, né, assim, mas esse contexto de aula online, como é que você percebeu, assim, a recepção deles, né, dos alunos, nesse curso? Olha, a nossa vida foi convertida para online, principalmente quem pode estar predominando, né, priorizando, perdão, o home office, e é um privilégio que a gente assume esse privilégio em poder priorizar o home office, e aí a gente o trata com o respeito possível. Se você tem essa prerrogativa, vamos tentar mantê-la. Se você não tem, tudo bem. Tem muitos serviços essenciais que a gente é muito grato por todos que estão prestando e estando na linha de frente de possíveis riscos maiores no momento de pandemia, no momento de contaminação. Então, existe também o outro lado dessa prerrogativa que a gente possa exercer um privilégio, que é a saturação. Tudo nosso virou online. Então, tudo nosso mesmo. As doenças viraram online, as famílias viraram online. Então, não é só a aula que eu estou aqui, aí tem uma ligação ali com a quarta trombose do meu pai, com a minha melhor amiga internada, e essas coisas vão invadir as aulas. As pessoas também vão trazer essas questões. Um mínimo de humanismo é necessário para a gente entender que os alunos não estão só conosco para aprender aquela matéria, mas eles também estão com uma carga emocional muito grande de um momento inigualável na história, que a gente pode aproveitar e trazer catarses, que a arte é um dos melhores remédios, como já dizia Aristóteles, desde dos estudos iniciais do nascimento da tragédia grega com o teatro, que era ao lado da medicina, no hospital de Epidauro, e os médicos receitavam não só um remédio, né, farmacológico, mas também a arte, o teatro, para assistirem como cura. Então, eu acho que a nossa aula ela também tem que envolver isso. Ela também deve envolver a cura. E aí cabe a cada professor, a cada turma, a cada sintonia, porque cada turma vai gerar uma sintonia diferente, tentar alcançar essa química, respeito recíproco e diversificar o máximo possível. Eu tento diminuir a turma em pequenos grupos para que eles possam ter engajamento mais personalizado, possam se sentir incentivados a ligar a câmera, entendendo o recorte também de recursos que a gente também está precário, tem uma precarização no online. Como tudo está aqui, se a nossa webcam queima, não é fácil conseguir outra, não é fácil consertar. Ou a nossa internet está ruim, se eu ligo a câmera, eu ligo o áudio, fica pior de eu ouvir a pessoa que está falando. Então,
a gente tem que ter uma tolerância muito grande e ajudar uns aos outros para alcançar isso. Então, tem que ter um respeito mútuo, que também ia para o extracampo. A gente criou um grupo Sim. de WhatsApp para poder dar um imediatismo mais fácil de passar material, arquivo, PDF, o que possa dar de leitura online, de e-book, etc. Eu passava online, roteiros online. E pode até, assim, encontrar convergências, né? Tipo assim, pessoas que podem até se juntar para fazerem coisas juntas, talvez, né? Fazer essa conexão dos Sim, alunos, né? sim. É um networking natural. Eu sempre aviso aos alunos que o melhor networking é você olhar ao redor com quem você está fazendo um curso, uma faculdade, porque vocês vão sair e entrar no mercado juntos. Uhum, Então, você uhum. tem um ponto fraco em montagem, que o coleguinha, por exemplo, que não sabe muito bem direção de fotografia ou não sabe roteirizar tão bem, pode trocar com você. E montagem foi outro foco também do curso, que é uma segunda escrita. A gente Sim, também falou com muito sobre certeza. como um corte, uma ordem das cenas. Por incrível que pareça, analisamos até Deleuze para a gente tentar ver uma coisa meio anti-raccord, meio anti-lógica, para a gente poder tentar fazer com que a visão não fosse... A história que a gente está vendo no mundo agora não é linear. Eu lembro o Bellatar diz que ele ama o cinema, mas ele prefere o mundo. Eu acho interessante essa perspectiva, né? Porque se a gente descolar uma coisa do outro, fica tão a literal assim, Em né? primeiro lugar, eu vou concordar com o Bellatar, e por isso eu acho que ele gosta tanto de planos e sequências. E ele próprio brinca, né, que ele monta o plano sequência, né? Existe corte no plano sequência. A partir do momento que você recorta com a câmera apenas um quadrado e não outro. Vou aproveitar e usar a frase do Belchior, né, que o mais ousado sonho é viver. Puxando ó, já para o tema da sua aula, assim, para nossa individualidade, se você tem assim filmes favoritos que foram adaptados, brasileiros? A gente adaptou, por exemplo, a gente analisou numa determinada aula um caso que eu gosto muito, um estudo de caso que eu gosto muito, que é A Volta do Parafuso, The Turn of the Screw, do Henry James. E por que eu gosto muito desse escrito? Porque ele gerou muitas obras muito dicotômicas. E uma curiosidade desse livro é que a maior parte dos filmes, dos famosos aos menos conhecidos, que adaptaram ou que se inspiraram no arquétipo clássico do A Volta do Parafuso, tem finais surpreendentes. E o curioso é que os finais surpreendentes são completamente diferentes uns dos outros. Então dá para você ter uma essência de um material tão rico e fazer obras tão dicotômicas em expressões linguísticas e épocas tão dicotômicas como desde Os Inocentes, do Jack Clayton, com uma das, para mim, melhores interpretações da carreira da Deborah Kerr, a Os Outros, que geralmente é o filme mais lembrado em relação a esse arquétipo clássico da Volta do Parafuso, do Alejandro Amenábar, que o Tom Cruise naquela época importou do México para os Estados Unidos por causa das produções que ele estava em conjunto, e na época ainda casado com a Nicole Kidman, protagoniza, é um dos melhores papéis dela, a meu ver. E até no Brasil, o Walter Lima Jr. adapta A Volta do Parafuso, o último trabalho inédito em longa-metragem do Domingos Montanha antes dele falecer, Não que vi esse foi filme. Através da Sombra. Então, tipo, eu acho um texto, um livro tão incrível que a gente pode ter Inglaterra adaptando com Deborah Kerr, nós podemos ter Estados Unidos com um diretor mexicano e nós podemos ter um brasileiro cinema novista adaptando na década de 2000 com um ator assinatura ali, lindo, maravilhoso, que infelizmente estava nos deixando, mas deixa, curiosamente, coincidentemente, essa sombra dessa fantasmagoria da eternidade. Incrível, Eu amo. você falou exemplos de contextos totalmente diferentes, né? E foi Uhum. adaptado. Interessante. Agora eu fiquei com vontade de ver os Muito. três, que eu não vi nenhum deles. Eu tenho uma Preciso lista ver. até maior de filmes que eu depois te mando, Por que é favor. tudo desse livro que eu amo, 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 amo. Massa. Eu fico pensando porque são o Brasil, por exemplo, passou, você citou os movimentos aí do cinema novo, o cinema marginal, e hoje, assim, por exemplo, bem contemporâneo, a gente vive um contexto tão assim, sem centrismos, e eu acho legal isso, né? Porque o movimento unificador é uma coisa que pode diminuir, no contexto que a gente vive hoje, diminuir diferentes narrativas e tal. Hoje a gente vive uma efusão de vários cinemas brasileiros, né? Eu acho isso muito interessante. E aí, trazendo
já para o último ponto da nossa conversa, infelizmente, sobre o mercado brasileiro nesse contexto da pandemia, assim, né? Porque ano passado, a gente percebeu o baque muito grande de produção, né? De exibição e tal. E aí, esse ano, a gente fica naquele suspense, vai voltar, se não vai, né? E aí, bom, queria falar um pouco sobre essa nossa percepção, assim, porque a importância de você usar esse período de suspense para talvez se profissionalizar, né? E aí poder estar mais preparado para quando for mais possível produzir. Eu ando prestando consultoria na distribuição de alguns filmes. Então, tem uma plataforma que antes a distribuidora ficava infelizmente atada às grandes capitais, muita gente reclamava: pô, Imovisão, eu quero ver seu filme. E a Imovisão ela tem uma participação muito em festivais internacionais. Falando do Cine Ceará, festivais em geral, o Cine Ceará é um festival internacional, porque ele é ibero-americano, ele envolve tudo de línguas, por exemplo, portuguesa e espanhola, então outros países estão muito presentes. É um dos festivais, inclusive, com o maior esforço em fazer essa ponte e intercâmbio com outros países e produções, o que até, como a gente sabe, você está falando sobre incentivar o mercado, são são festivais que incentivam intercâmbios que podem gerar novas produções, coproduções, saem às vezes desse diálogo em que equipes, filmes se encontram nesses festivais. E é crucial a gente ter uma América Latina mais forte. Esses intercâmbios a gente deve seguir. Festivais geram cursos, festivais geram oficinas como essa. Então você deve seguir os festivais, você deve seguir as oficinas, muitas delas são gratuitas, são incentivadas, e isso é uma obrigação do governo, está na Constituição Federal, a gente não pode esquecer disso. Então não é uma coisa dada, é uma obrigação. E eu acho que as pessoas que querem produzir, que querem fazer cinema, elas têm que estar próximas desse mercado, elas devem assistir também, porque se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe como vão te aceitar, como um pitching, é crucial você saber o que está no mercado. E você saber para quem você está fazendo o seu pitching, para quem você está oferecendo o seu projeto. Se aquela produtora, se aquele edital não está acostumado a receber esse projeto, como você pode envelopá-lo de uma maneira atraente para aquele mercado? Então, se você não prestar atenção no que está acontecendo no extracampo, fizer recortes temáticos, prestar atenção nos festivais e seus recortes temáticos, prestar atenção no que os festivais te aproximam dessas distribuidoras e produtoras com palestras, debates, oficinas. Muitos de nós estamos dando oficinas, então os professores, professoras também são seus próprios networkings, e estar em diálogo direto com eles e elas. Eu próprio reconheço projetos, às vezes, que vêm de muito boa sintonia com o momento, que eu tento ajudar a viabilizar, tento ajudar a fazer conexões. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Muitos desses cursos são gratuitos, como eu falei. É estar atenado. A minha última pergunta que eu iria fazer, você já respondeu, que eu ia falar assim, uma mensagem para esses futuros cineastas que estão se formando no ciclo de formação, né? Assim, mas você deu as referências de estar atenado com o que está acontecendo, com as transformações que o mercado está precisando passar por conta desses limites, né? Assim, infelizmente, a gente tem que superar e tentar criar novas narrativas. Mas adorei a sua mensagem e, infelizmente, vou ter que já me despedir de você. Assim, queria uma mensagem final. Assim, foi muito legal conversar e ter essa dimensão do que você ensinou e das coisas que precisam também serem aprendidas além do que você ensinou, obviamente, né? Assim, muito, muito bom recebê-lo nesse contexto. Ai, grandes abraços. Praia, pelo amor de Deus, as praias do Ceará são as melhores. Por favor. Valeu, Felipe. Digo mesmo, meu querido. Tava com saudade, foi um prazer ainda maior estar aqui contigo. Essa foi a conversa com Filipe Pitanga, professor do curso de Literatura, Cinema e suas adaptações. Próxima semana tô de volta com mais conversas sobre cinema brasileiro e mercado. Até lá!